Olá, queridos, tudo bem com vocês? Olhem, eu estou tratando de um assunto que é de uma grandeza que, meu Deus, sabe? Pensa num assunto que é assim profundo. Envolve, queridos, aquilo que há de mais importante no cristianismo. Eu terminei o vídeo passado falando a respeito de como Deus, no Velho Testamento, lidava com os pecados. Eu venho falando sobre isso há um bom tempo, queridos. Eu venho falando demais de pecados. Veja, eu não quero ser um legalista, nada disso, mas é porque o pecado é o maior problema do ser humano, sabia? O pecado pode lançar o homem no inferno, o pecado pode separar o homem de Deus, o pecado pode atrair a maldição para a sua vida, o pecado pode atrair a ação maligna contra a sua vida e contra aqueles a quem você ama. Então, é uma coisa séria para ser tratada realmente. E eu disse a vocês que no Velho Testamento, quando o Senhor mandava matar o animal por causa do pecado do homem, aquilo era feito provisoriamente. Aquele sacrifício resolvia o problema provisoriamente. Havia no Antigo Testamento, no texto bíblico, né, um dia chamado de Yom Kippur, dia da expiação, dia quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e fazia o sacrifício pelos pecados da nação. Todo ano tinha que ser feito. Por quê? Porque aquela provisão feita pelo sangue dos animais em relação ao pecado das pessoas, aquilo era provisório. Aquilo era provisório. Não tinha o poder, de fato, de perdoar o pecado, entende? A propiciação, queridos, através do sangue de Jesus Cristo, explica por que Deus foi tolerante com os pecados cometidos na antiga aliança. Explica por que Deus não os puniu severamente, mas passou por alto aqueles pecados. Lembra do texto? Vamos voltar ao contexto aqui? Olha só. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus apresenta Cristo na cruz, né? Ele expõe Cristo como um sacrifício propiciatório para manifestar a sua justiça. E por que ele precisa fazer isso? É como se ele estivesse se justificando, na verdade, entendeu? O que o Paulo está dizendo aqui é que Deus deixou impunes os pecados dos judeus da velha aliança, que os sacrifícios realizados não era suficiente para perdoar o homem, e o Senhor aceitou aquilo, ordenou aquilo provisoriamente, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, né? E aí Paulo está falando do sacrifício de Jesus Cristo, na verdade. Então, tipo assim, ele tolerou aqueles pecados porque ele sabia que Jesus Cristo viria, ofereceria o seu sangue como sacrifício, e então o sacrifício de Jesus Cristo seria usado por Deus para perdoar os pecados dos cristãos, né, dos crentes na velha aliança. É isso que está sendo ensinado aqui, querido. Então é muito interessante, querido. Deus não puniu aquelas pessoas lá porque ele já tinha determinado que puniria esses pecados com a severidade que eles mereciam em Cristo Jesus. Qual é a severidade que merece o pecado? Queridos, a Bíblia é muito clara. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a severidade da lei, a severidade com a qual Deus trata o pecado. Pecado gera morte. Então Deus deu um mandamento àquele povo, instruiu aquele povo que quando um judeu pecasse, ele deveria levar um animal ao templo, né, ao santuário, e ali ele colocaria a mão na cabeça do animal, como se estivesse transferindo os seus pecados para o animal. O animal seria morto, o sangue daquele animal seria derramado sobre o altar, então Deus perdoaria aquele pecado. Mas veja, o que nós temos escrito aqui em Romanos 3, 25, é que aquele sacrifício não era suficiente para tratar com o pecado. Deus aceitou aquilo provisoriamente porque ele tinha em mente, ele tinha em vista o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É
tudo que eu estou colocando para você, querido. É fantástico isso aqui, é tremendo. Eu considero isso aqui a revelação suprema, na verdade, das Escrituras, né? A cruz é, portanto, a prova final de que Deus odeia o pecado, mas também a cruz é a manifestação do seu caráter santo, justo e reto. Veja, isso explica como Deus pode permanecer santo e justo, tratar o pecado como diz que vai tratá-lo e ainda assim perdoar o pecador. Novamente, o salário do pecado é a morte. O que o homem merece por causa do pecado, a recompensa pelo pecado humano é a morte. No entanto, Deus, por causa de Cristo, do seu sacrifício, ele não só perdoa o pecador que merece morrer, mas ainda assim mantém a sua justiça, mantém a sua retidão. Como é que isso é possível, né? Deus perdoar o pecador e ainda ser justo. Escute, querida, justiça é uma coisa que a gente precisa entender, sabe? Quando eu digo que Deus é justo, eu estou dizendo que Ele vai me dar o que eu mereço, que Ele vai dar a você o que você merece. E o que é que um pecador merece? Morte. Só que Deus, por causa de Jesus Cristo, Ele não nos mata, Ele nos perdoa. E como é que Ele mantém a sua justiça mesmo perdoando um pecador? Eu vou ler textos bem emblemáticos lá para frente, mas agora não. Mas como é que Ele faz isso? É simples. Assim como no Velho Testamento o animal era morto no lugar do pecador, no Novo Testamento, com Jesus, Deus puniu o meu pecado em Jesus Cristo. Veja, Ele não simplesmente me perdoou. Eu vou dizer uma coisa que vai parecer uma blasfêmia. Deus não pode simplesmente perdoar uma pessoa. Biblicamente, nunca pode. Porque se Deus me perdoa, Ele se torna injusto. Por quê? Porque eu mereço morrer por causa do meu pecado. Então, como é que Deus pode me perdoar e ainda assim manter a sua justiça? O plano de Deus, que jamais caberia na mente humana, é: eu vou punir o pecado do Edilson no meu próprio filho, vou matá-lo no lugar de Edilson. Então eu vou poder perdoá-lo e ainda manter a minha justiça. Ah, queridos, se um dia você entender isso, se um dia você compreender isso, você vai perceber que não há mensagem mais tremenda no Evangelho do que essa mensagem da propiciação, da expiação, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, da justificação pela fé, da redenção de Cristo na cruz do Calvário. Não tem nada que se iguale, não tem manifestação de amor mais poderosa do que essa. Deus, para me salvar, Ele matou o seu próprio filho. Ele sacrificou o seu próprio filho. É assim que Deus me perdoa. Não é tremendo isso? Eu confesso que isso me encanta. É uma das coisas mais lindas que há no Evangelho, querido, é compreender isso. O que eu lamento profundamente é que essa não é uma verdade conhecida da igreja. Não é. Não é impressionante um negócio desse? Como é que pode, querido, nós, diante de uma revelação tão tremenda, tão poderosa como essa, não há manifestação de amor que se iguale a isso aqui, querido? Ah, Deus me abençoar com um carro, Deus me abençoar com uma casa nova, Deus me abençoar com um casamento feliz, com uma família feliz, Deus me abençoar com um corpo saudável. Irmão, isso é bom, é lógico, entendeu? Mas isso está anos-luz de se comparar, querido, ao que ele fez na cruz, matando o seu próprio filho no meu lugar, no seu lugar. Essa é a essência do cristianismo. Essa é a mensagem mais importante. Eu não vou cansar de dizer, essa é a mensagem mais importante do cristianismo. E eu oro para que Deus levante mais pregadores, para que fale disso, para que anuncie isso aos quatro cantos dessa nação, para ver se as pessoas dão ouvidos, querido, e elas possam experimentar esse amor tão grande, tão poderoso. Tá bom? Deus te abençoe.